Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também demais irmãos, irmãs, amigos, membros de outras igrejas evangélicas e você que nos assiste agora também nesse vídeo. É uma alegria chegar até você aqui de Penápolis, interior de São Paulo, para compartilhar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu quero ler o texto de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, os versos de 15 a 17. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, os versos de 15 a 17, a Bíblia nos diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Você vai compreender. Esse é o tema da nossa reflexão. E eu vou repetir. Você vai compreender, mais cedo ou mais tarde. Um dia ou outro. Agora, amanhã ou no futuro. Mas haverá um tempo em que você vai compreendendo, agradecer e, se não compreendeu, há de lamentar. Deixa eu explicar. Compreender tem a ver com relação aos fatos, ao conhecimento, às coisas que a gente vê ou aprende, ou vivencia. Então, nós compreendemos os fatos, compreendemos as circunstâncias, tentamos compreender a vida, e eu acredito que isso é humanamente impossível, a mente humana não consegue alcançar. Porque há essa expectativa. Primeiro porque nós queremos controlar todas as coisas. A oferta de Satanás em Gênesis 3, quando da queda do homem no Jardim do Éden, foi que nós seríamos como os deuses, conhecedores de toda a ciência do bem e do mal, ou seja, teríamos total controle sobre tudo na nossa vida, o que é uma mentira. Isso é impossível. Além disso, compreender tem a ver com apreender intelectualmente, né? Fixar aquilo e aprender com aquilo para que a gente possa reagir de uma forma melhor, mais sábia, mais inteligente, para não cometermos os mesmos erros ou para alcançarmos resultados melhores do que já tenhamos alcançado. Alguém até diz, aí esses posts de filosofia, né, de autoajuda, de psicologia barata e de autoajuda pela internet, diz que há um grande erro das pessoas que querem alcançar resultados diferentes, mas elas continuam fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Essa expressão realmente existe, mas num contexto filosófico em relação ao conhecimento das coisas na vida, né, que não apenas coisas materiais e práticas, mas muito mais profundidades intelectuais inatingíveis para nós, a maioria dos seres humanos. Porém, eu fico olhando o que Paulo escreve aqui para a igreja na época em Éfeso, e para nós hoje podemos aplicar, porque a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz, né? Ela é sempre atual quando você lê a Bíblia pela perspectiva espiritual e com os olhos da fé e com a mente aberta para a ação do Espírito Santo. E aí, por que nós precisaríamos então compreender alguma coisa? Eu inverteria a ordem do processo e diria, para compreender, nós precisamos aprender com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E o que ele nos ensina? Primeiro ele ensina, no verso 15, a buscarmos a sabedoria. Ele usa aqui a palavra sabedoria, ele usa o termo grego sofia, da onde vem filosofia. Na verdade, ele está dizendo, creio eu, que nós devemos aprender a pensar sobre as coisas, pensar as coisas
e aproveitar uma faculdade que é exclusiva do ser humano, que é pensar sobre aquilo que já pensamos. Isso significa refletir. Só nós, seres humanos, racionais, temos essa habilidade, nenhum outro ser tem. E aí ele diz que nós devemos buscar essa sabedoria. E sabedoria, essa sofia, é a qualidade de quem é sábio, mas não apenas intelectualmente. Ela tem também o sentido religioso, e no aspecto da religião, a sabedoria é discernimento espiritual, a capacidade de entender, de compreender as coisas a partir da questão espiritual, por uma visão espiritual. Não é espiritualista, é espiritual. E discernimento espiritual é dom de Deus. É uma bênção que Deus dá pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E isso é importante, porque isso se opõe, diz o próprio apóstolo Paulo, à insensatez. E a palavra insensatez é a sofia, ou seja, não sofia, não conhecimento, falta de conhecimento, falta de entendimento. Quando falta discernimento para a pessoa, ela faz muita bobagem. E quando falta discernimento espiritual, aí é que as coisas se atropelam de uma maneira assustadora, terrível. E até eu diria autodestruidora e devastadora para quem está à sua volta. Não é simples, é um desafio. E aí Paulo diz, vocês devem buscar essa sabedoria, esse discernimento espiritual que Deus dá. Porém, para isso, nós temos que reconhecer que vivenciamos dias difíceis. Veja aí o verso 16, ele vai falar, vocês têm que remir o tempo, vocês têm que comprar o tempo de volta, vocês têm que aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É um paradoxo que ele coloca aqui, é um versus o outro. Né? Olha, você precisa aprender, a partir desse discernimento, a aproveitar muito bem o seu tempo, porque os tempos são difíceis. A ideia que ele usa, traduzida aqui por aproveitar ao máximo cada oportunidade, é a ideia de remir o tempo. Remir é comprar de volta para a liberdade. Era uma palavra usada, inclusive, quando um senhor ia comprar um escravo, mas ele, por alguma razão, resolvia dar liberdade àquele escravo. Ele continuava sendo o senhor daquele indivíduo, mas aquele indivíduo continuava pertencendo ao seu patrimônio como escravo. E é isso que a Bíblia diz que Jesus faz por nós na cruz. Ele nos remiu, ele nos comprou de volta para Deus. E o texto de Colossenses 2 diz que ele rasgou a nota promissória que nos era contrária por causa do pecado e cravou-a em si mesmo na cruz. O apóstolo Pedro vai dizer que o preço pago não foi ouro, prata ou coisas preciosas, mas o precioso sangue de Jesus. E o apóstolo Pedro ainda diz mais lá na sua carta, a primeira carta, ele diz, vocês sabem que vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós somos remidos. E o próprio Cristo nos alertou no sermão, quando ele prega sobre o julgamento das nações, quando ele prega sobre o fim do mundo, Mateus 24, 25, que nós viveríamos tempos difíceis, tempos de perseguição religiosa, tempos de desagregação familiar, tempos de promiscuidade sexual, tempo de terremotos, de pestes, né? Tempo de mudanças climáticas radicais, como nós estamos vendo acontecer. E Jesus chega a dizer que esses dias são abreviados, essa sensação que a gente tem, que parece que os dias estão mais curtos, os meses estão andando mais rápidos, os anos estão acabando antes da hora. Eu acredito que isso é fato, porque Jesus disse que por amor aos escolhidos, por amor a você, a mim, por amor àqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor, esses dias seriam abreviados.
Então você tem que reconhecer que você está vivendo dias difíceis. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar lamentando. O texto vai dizer, a palavra que Paulo usa, para falar sobre os dias maus, traz a ideia de dias adoecidos, dias degenerados, dias neurotizantes, dias malignos. É interessante que a palavra que ele fala para dizer que os dias são maus, o termo mau aqui, é o mesmo que ele usa em Efésios capítulo 6, no verso 16, quando ele diz que nós temos que usar a Bíblia Sagrada como um escudo para nos defendermos dos dardos inflamados do maligno. A palavra maligno lá, que é o diabo, é Satanás, é a mesma raiz da palavra mal aqui. Dias em que o diabo tem imperado e ele tem arruaçado a vida das pessoas, da sociedade, no aspecto político, no aspecto moral, religioso, intelectual, em todos os sentidos, tentando destruir. E nós temos que reconhecer isso, porque diante disso, sabendo dessa realidade, nós então, por esse discernimento de Deus, somos capacitados a aproveitar as nossas oportunidades de estudar a Bíblia, de ter experiência pessoal com Deus, comunhão com Deus, de ter uma experiência de fé e salvação com Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, de fazer o que é bom, o que é justo, o que é certo e o que é direito, para abençoar a nossa família e abençoar a nossa sociedade. Eu não consigo mudar o mundo sozinho, mas eu posso começar mudando a minha própria realidade e ajudando a abençoar a minha família, a minha casa, os meus filhos, pessoas importantes para mim. E a partir daí, é a terceira lição que eu tiro do texto. Nós somos habilitados a identificar a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade soberana de Deus. A ideia do identificar aqui é comprovar a identidade. Esse é o sentido do termo. Conseguir comprovar a origem e a fonte. Da onde vem a ideia? Da onde vem o desejo? Da onde vem a oportunidade que está sendo oferecida? Vem de Deus ou vem do mal, do maligno que quer me destruir e destruir o mundo ao meu redor e acabar com a minha vida? Não apenas a vida física, como o diabo faz nos vícios, nas drogas, na promiscuidade sexual, mas acabar com a minha vida espiritual, me mantendo afastado de Deus, sem amor no coração, sem fé em Jesus Cristo, sem crer na existência de um Deus soberano, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos aprender a identificar a origem. E se não somos habilitados a identificar a origem, a identificar a identidade, ou seja, da onde vem aquilo, quem está por trás, que força está por trás daquilo, eu vou negligenciar a vontade de Deus para a minha vida. E se eu não creio em Deus, pior ainda. É interessante que ele fala que nós temos que compreender a vontade do Senhor. E ele usa a palavra Kyrios no grego. Kyrios no grego, se referindo a Jesus, está se referindo ao ser pleno, ou seja, ao Jesus Deus, ao Jesus homem, que tem toda a soberania, que é perfeito, e que todas as coisas faz para o bem daqueles que o amam e creem nele. Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. Jesus é Deus. Jesus é Senhor soberano sobre todas as coisas. E é por isso que esse termo Kyrios, Senhor, que aparece inclusive em letra maiúscula nas Bíblias em português, traz esse sentido, se referindo a Jesus como o Senhor Deus soberano, que tem uma vontade para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu dinheiro, para o seu trabalho, para a sua saúde. E a Bíblia vai dizer
para mim, para você, para todos nós, em Romanos capítulo 12, verso 2. E pela mudança da nossa mente, alcançando a sabedoria de Deus, o discernimento espiritual, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a minha oração agora. Esse é o desejo do meu coração agora. E a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós, segundo Jeremias capítulo 29, é uma vontade, é um propósito de sempre nos dar paz e esperança. Jamais desespero, dor, desesperança e morte eterna no inferno. Mas sempre de trazer paz e esperança, certeza de salvação e alegria da vida espiritual eterna com Jesus no céu. Eu quero orar por você. Se você sentir o desejo, se ajoelhe. Se puder, fique de pé. Erga suas mãos ou estenda suas mãos. Porque eu oro agora por você que me assiste em nome de Jesus, abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E pedindo, Deus, em nome de Jesus, tira toda a incredulidade, toda a falta de fé, toda a incerteza, todo o medo, todo o desespero, todo o temor, toda a desesperança, toda a angústia, Senhor. E ilumina a mente desse querido. Ilumina o coração dele. E dá pelo teu Espírito, como diz Lucas capítulo 24, quando Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, para que possamos entender a tua palavra, a tua vontade santa e soberana, revelada na Bíblia Sagrada, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e dentre as coisas reveladas como vontade do Senhor na Bíblia, aquilo que eu creio ser mais especial é o desejo que o Senhor tem de que todos os homens sejam salvos em Cristo Jesus. Quebranta o nosso coração. Ajude-nos a crer em Jesus como único Salvador e Senhor. Ajude essa pessoa que nos assiste agora a depositar toda a sua fé em arrependimento sincero em Jesus, recebendo como Salvador e Senhor da sua vida agora. Aí ajude-o a compreender a tua vontade de dar a ele salvação, perdão de pecados, transformação de vida e certeza e alegria da vida espiritual eterna no céu com o Senhor. Eu abençoo a vida desses queridos, dessa querida, a casa deles, peço a tua provisão sobre eles e faço assim orando por fé, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor, e é neste lugar que eu quero habitar, Senhor, e é neste lugar que eu posso descansar, e é neste lugar, no centro da tua vontade.